celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast. Hoje a nossa convidada é super especial, a Luciana Schwartz. Ela é vice-presidente de Conexões de Mercado na APP e curadora do Mídia Dados. Bom, Luciana, é um prazer te receber aqui na bancada do Publicast, falar um pouquinho aí sobre a sobrevivência na era da transformação, né? Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bom. É sempre um prazer receber profissionais como você aqui na bancada do Publicast. Bom, você já passou aí, né, por cargos de liderança em grandes agências, né, e entidades aí do setor da comunicação no geral. E como que foi o início dessa jornada? O que te atraiu para o universo aí da mídia e tudo mais? Conta um pouquinho aí pra gente. O que me atraiu na mídia foi o olhar as pessoas, olhar o hábito de mídia delas. Então, desde o início, eu comecei numa agência como estagiária na Rino Publicidade e passei por toda a agência, apesar de que era uma agência, não era grande, era pequena, mas eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas e a mídia eu me encantei com a questão de esse olhar para as pessoas, como que as pessoas conviviam com os meios de comunicação e também eu já me encantei com pesquisa de mídia. Apesar de ser uma agência pequena, eu já conseguia perceber que, para defender a mídia, precisávamos ir atrás de algumas informações de dados. Uhum. E, então, essa união de conhecer as pessoas, um pouco psicólogo, filósofo, sociólogo, mas essa questão de pesquisa de mídia me atraiu. E aí, acabei ficando na mídia, fui fazer um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, uhum. Num curso de férias com um cara, o Ângelo Franzão, que ele era o vice-presidente de mídia da Macan. E ele, todo dia que eu chegava meio atrasada à noite, ele falava, mas onde você está? Eu falava, na Rino. Ele, pelo amor de Deus, para chegar atrasada, você tem que ir para a Macan. E aí ele acabou me contratando como estagiária na Macan. E aí eu comecei efetivamente a carreira na área de mídia. Que legal, é interessante passar por todas as áreas, né? Porque, como a gente já comentou aqui no Publicast várias vezes, né? A área da publicidade tem muitas vertentes, é muito ampla. E é legal a gente poder passar, quando a gente é mais novo, ali como estagiário, poder passar por toda a empresa, entender do que a gente gosta de fato, do que a gente gosta de fazer, o que a gente se identifica, né? Não é um nicho só ali, é algo bem, bem amplo, né? E quais foram, né, na sua visão, as principais mudanças que impactaram o trabalho da mídia nos últimos anos? Foram os digitais, né? Os digitais vieram, assim, avassaladores desde 2013, que se percebeu através de uma manifestação que existiu aqui no Brasil e que o Facebook retratou. Até então não se percebia a força dele. E foi justamente quando, coincidentemente, eu estava indo para o portal IG, como diretora de marketing, e depois eu passei a ser CEO do portal. Legal. E aí eu comecei a estudar cada vez mais essa audiência, que já começou a ficar super significativa, não só no Facebook, o Instagram não existia, e no Google já vinha também, no YouTube, tendo bastante força. Uhum. E os criativos, que era muito caro colocar comerciais extensos de 1 minuto, 2 minutos em televisão aberta, eles começaram a ir para o YouTube, ali em 2012, sim, 2013, e criar comerciais bem extensos e até testar comerciais na internet, que o custo absoluto era mais baixo, versões extensas, e a versão que as pessoas mais gostavam, eles gravavam, então, para ir para a televisão. Legal. Então, sempre foram, assim, o que mais marcou mesmo foram a entrada dos digitais e depois a entrada do streaming, né? O streaming de áudio e o streaming de vídeo, sim, que é muito tema da apresentação que eu fiz hoje aqui na Belas Artes. Uhum, sobrevivência legal. Na era da transmutação, a mídia num novo ecossistema. Sim, legal. E como que você enxerga esse novo cenário, o papel das marcas dentro dele? Bom, como a internet, os gigantes digitais permitem uma segmentação não existente até então nos canais analógicos, hoje
e nos últimos anos, a criação teve que se tornar cada vez mais com conteúdos mais de nicho, né? Então, se mudou muito a questão das campanhas que eram só de awareness para campanhas que ficaram também muito voltadas a varejo e, além disso, se utilizando de muita segmentação de público. E não públicos só sociodemográficos, como a gente fala, mas olhando o lado qualitativo. Uhum. Teve muita mudança também na questão de influencers. Né? Então, Sim. hoje a gente vê até agências, né, para catequizar, para formar profissionais nessa área de conteúdo. As marcas, elas hoje, ou elas trazem realmente características que falem com determinado público, que engajem determinado público, ou vai ser mais uma, que vai realmente, Sim. o que vai fazer o público comprar ou não é preço. Mas quando tem um valor agregado, é muito diferente. Então, um exemplo disso, por exemplo, hoje tem uma marca praticamente para o público feminino, que é a Oli, Uhum. que é uma marca super jovem. Ela trabalha como uma startup e ela é nativa digital. Legal. E agora que ela está crescendo e a gente percebe que ela traz inovação de produto. Então, quando o produto é novo, o produto é bom e ele, além disso, cria uma conexão real, parece fazer toda a diferença. Com certeza. As marcas estão apostando cada vez mais nessa questão dos influencers, como você falou, né? Saiu um estudo recentemente que as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com marcas em si, de fato. Então, o trabalho ali das marcas para trazer um influencer ali ou algum artista para que seja ali o rosto deles, para que as pessoas se identifiquem e lembrem daquela marca, associando ali também, e entender talvez a importância, né, dessa nova profissão, que é uma profissão ainda muito misteriosa ali, que a gente não consegue ali, um público ainda está entendendo de fato sobre a importância e a influência que de fato tem um influencer, né, digital. Corroborando assim com o que você está falando, não só usar um grande nome, que no caso de Oli é a Marina Rui Barbosa, por exemplo, mas usar nanos, micro-influenciadores também tem se mostrado muito eficiente. Pegar realmente pessoas do dia a dia que estão fazendo diferença nos seus segmentos de atuação, que trazem credibilidade, que não têm custos exorbitantes e que realmente a marca demonstre também que ela acredita em diversidade, né? E nos KPIs de diversidade. Então, trazer todo tipo de pessoa, toda idade, toda cor, toda raça, também faz muita diferença. Sim, com então, por certeza. exemplo, Natura também, né, coincidentemente veio na minha cabeça agora, também é uma outra marca que sempre trabalhou muito bem nessa questão do Brasil, ser brasileira. E, enfim, é um misto de ações que a marca pode fazer, mas olhando muito para o público, mas como eu estou dizendo, né? Não só e muito além dos números. Com certeza. E um pouco mais humanizado, né? A gente... com essa tendência, com essa transformação, né, com essa era de transformações, a gente acaba sentindo... Lógico que a gente gosta de ter as facilidades que hoje um celular, por exemplo, pode proporcionar, mas, né, que a internet pode proporcionar, mas a gente também gosta da humanização, do tratamento humanizado, né? Por exemplo, se a gente for puxar para um outro lado, muitas empresas hoje... muitas seguiram ali fazendo as entrevistas online, por exemplo, e outras estão buscando ali, voltando um pouquinho para as entrevistas presenciais, né? Porque na cara a cara, né? Não avaliar só a experiência profissional, mas como a pessoa como ela se comporta, né? Então, acho que esse é o lado da humanização. E como que equilibra, né, a inteligência analítica com a sensibilidade criativa nas discussões ali de comunicação? Então, é um pouco ou muito disso que a gente está falando, né? O olho no olho é super importante, humanizar é importante, mas mensuração é muito importante hoje. Uma mensuração que foi possível graças aos canais digitais,
que antes, com os analógicos, você conseguia mensurar, mas com pesquisas especiais, pesquisas que eram muito caras, que são caras até agora, até hoje, para as marcas, e que o mercado brasileiro dificilmente conseguia implementar essas pesquisas. Então, você rodava uma campanha na televisão aberta, na revista, no jornal, e você teria que contratar um instituto apartado para poder analisar se deu certo, se não deu certo, se chegou nos objetivos que a marca queria. Hoje, com dados, você consegue mensurar as campanhas. E cada vez mais, quem não era digital está se tornando cada vez mais digital. As revistas e os jornais cada vez mais se movimentando com as suas plataformas online e mesmo a televisão aberta, que também é tema bastante da minha palestra, ela também está se tornando agora com a DTV Plus, que é a TV 3.0. As emissoras de televisão devem começar em breve, 2026, 2027, enfim, a implementar a TV 3.0, que traz as características de interatividade do que a Globo chamou lá em 2018, que queria ser uma só Globo, que queria ser uma empresa MediaTek. Tudo isso deve se concretizar agora nesses próximos anos. Sim. Então, essa união de dados com mais a criatividade, cada vez mais de nicho, e com segmentação, ela proporciona que o cliente tenha mais segurança de investir a verba. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que a indústria não tenha desafios em relação a aumentar o volume de campanhas de awareness. Porque hoje você tem, e nos últimos anos, você teve um foco muito grande em varejo e resultado imediato. E a questão do awareness, ela ficou um pouco mais como secundária. Sim. As marcas sentiram depois do Covid terem ficado até 2022 só varejo. Algumas marcas sentiram que precisavam trabalhar imagem novamente e começaram um trabalho de novo em 2024, vamos dizer assim, mais intensivo. Sim. Mas eu acredito que ainda está bem massificado, sabe? Apesar de toda a segmentação de dados e tal, essa questão, quando eu falo massificado, a questão do varejo, vender. E aí fica difícil se diferenciar dentro desse varejão, mas se consegue mensurar dados. Então, só cresce essa área de dados que está muito interligada com mídia. Sim, com certeza. Mídia e dados, por isso que os profissionais que normalmente lideravam só departamentos de mídia, muitos abraçam mídia e dados, ou planejamento abraça planejamento de mercado e de mídia e dados. É bastante coisa, os dados estão sempre ali. Sim. Né? E, enfim, é uma junção de muitas coisas, como a gente já falou anteriormente aqui no Publicast. Tem o lado do nosso repertório, a nossa bagagem que a gente leva junto com os dados que a gente analisa, quantitativos, qualitativos, e para chegar aí numa conclusão final, para que a empresa não vire só se diferencie pelo valor, né, daquele produto de fato, mas que tenha assim o seu diferencial, a sua identidade. E agora falando um pouquinho mais de você, quais os desafios e aprendizados que marcaram ali a sua trajetória, sendo uma mulher que já está sempre ali à frente de grandes decisões, né? Como você já comentou, foi CEO do Portal IG e hoje no seu cargo atual, né, como vice-presidente, quais foram os desafios e os aprendizados que você passou? Os desafios equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, assim, eu assumi como líder de mídia da Young Rubicon no ano de final de 2005, início de 2006. Meus filhos eram ainda pequenos, minha filha tinha 6 anos, meu filho tinha 4 anos, e eu entrei para cuidar de todos os clientes da Young, da Marginal, mas não Casas Bahia. Não deu 20 dias, um mês, me deram Casas Bahia, que não só era o maior anunciante do Brasil,
como um dos maiores da América Latina. E com a entrada do Roberto Justus, que tinha ficado um pouco afastado, nós entramos realmente para acontecer, né? Ele dizia, vamos fechar a porta dos fundos e depois a gente, né, abre todas as portas novamente. Então, assim, a agência cresceu muito e eu estava num momento que meus filhos eram pequenos e mais de 60 funcionários. Eu me dividia entre Yang da Casas Bahia e Yang da Marginal Pinheiros. Então, foi um momento bem difícil. Mas, apesar de eu ser mulher e não tão jovem, eu não tive problemas nesse sentido. O que era difícil era eu estar em casa para poder atender aos meus filhos e poder dar conta daquilo tudo que me vinha acontecendo. Sim. Então, teve momentos que o meu filho, como eu ganhei muitos prêmios pessoalmente naquele ano, eu tinha ganho na UMAP BBDO muitos prêmios Media Lions, tinha ganho Estadão, Maximídia, prêmios com os trabalhos que eu realizava. Mas lá na Yang, eu ganhei o Caboré, eu ganhei justamente a PP por contribuição à área de mídia, que eu já fazia o Mídia Dados, que é esse material que tem muito dado de pesquisa de mídia, para catequizar o mercado, ele é aberto, enfim. Eu estava com uma série de demandas e o meu filho achava que eu gostava mais de ganhar prêmio do que ficar com ele. Do que ficar com ele. Isso apareceu em terapia e tal. E aí foi quando eu acabei até pedindo demissão, porque eu fiquei com burnout, me voltei um pouco para casa e depois retomei, para poder, sabe, equilibrar um pouco as questões. Isso foi em um determinado momento da minha carreira. Depois veio em 2000, como eu te falei, 2012, 2013, essa mudança significativa dos nativos digitais começarem a ganhar muita força. Eu era nativa offline, então por isso que eu fiz essa migração de passar pelo Portal IG, de passar para o Anderman. Eu pedi demissão, mas aí eu voltei para as empresas do grupo Roberto Justus, da WPP. Na época ele estava ainda no comando. E aí eu fiz questão de entrar dentro de uma agência que foi me dada a oportunidade, Nativa Digital, onde eu podia conhecer o que era mídia programática, eu podia conhecer os KPIs do digital. Mas eu enfrentei bastante preconceito por não ser nativa digital, uma profissional que tinha nascido no ambiente digital. Mas isso, o que eu posso dizer hoje, é que esses desafios fazem a gente correr atrás do prejuízo. Com certeza. Né? Então, foi difícil, né? Em alguns momentos ainda é. Né? Hoje é um misto, né? O Brasil tem muito preconceito em relação, talvez, à nossa área também de publicidade e propaganda, essa questão da idade, ao etarismo, juntando com essa questão nativa off, nativa digital, apesar de que muita gente que eu trabalhei nativo digital me diz que eu entendo muito mais de digital do que muita gente. Mas todas essas questões foram me colocando cada vez mais para batalhar e me superar. Ainda existe muito preconceito, né? Nessas 3 áreas que você falou, né? Muito preconceito com a profissão. Todas as profissões ali voltadas um pouco mais para a comunicação, principalmente a publicidade, que é uma profissão um pouco mais nova, digamos assim, ainda está se desenvolvendo. Se a gente for pegar, por exemplo, um médico, um dentista, um advogado, e as pessoas ainda têm, né? Eu recebo muito essa pergunta. Eu faço faculdade de publicidade. O que você faz? Com o que você trabalha? Nossa, você só faz isso? Eu sou social media. Nossa, o que você faz? Você fica o dia inteiro postando no Instagram? Então, ainda tem muito preconceito com isso. Tem muito essa questão do etarismo, como você falou, como se as pessoas um pouco mais velhas não soubessem ali utilizar das mídias digitais e tudo mais, o que está mudando muito. O que, né, hoje o celular, por exemplo, né, se a gente pegar um exemplo do celular, que já virou uma extensão do nosso corpo, né, praticamente, que a gente está com ele o tempo inteiro, não é só para a geração Z, né, nem para millennium que seja, mas assim, está em diversas, e isso possibilita. Quantas pessoas eu vejo, por exemplo, tias minhas que têm filhos que moram fora do Brasil, precisam e graças ao celular conseguem falar e ver as netas e tudo mais. Então, assim, tem muita esse preconceito ainda em relação ao digital, trazendo para o lado um pouco mais pessoal e muito mais, principalmente, no lado profissional, como você falou.
Então, eu acho que lidar com esses desafios não é fácil, com esses preconceitos, mas, como você mesma falou, isso acaba moldando a sua carreira e os desafios que te levam para frente. Eu acho que a gente se motiva muito mais pelos desafios do que pelas facilidades. Exato. Né? E como que você imagina o futuro da mídia nos próximos anos? Olha, é muito difícil, né, a gente conseguir prever, mas do que eu tenho percebido, dados, né, esse mundo de dados, estatística, ele vai continuar firme, forte, a tecnologia trabalhando a nosso favor. A inteligência artificial é algo que eu até também comento isso dentro da minha palestra, aqui no evento do South by Southwest, agora esse ano, no primeiro semestre de 2025, não só se falou da inteligência artificial, de tecnologia e tal, mas, além de tudo, se cuidar muito para o ser humano não surtar. Se falou muito da tal da saúde mental, da saúde social, Sim. porque realmente as pessoas estão acreditando, muitas, que a inteligência artificial substitui tudo que se faz, e não é assim, né? Então, está se batendo muito o martelo que a inteligência artificial ela veio para facilitar alguns processos, mas não substituir o ser humano. Sim. Até porque ela é alimentada, né? Eu comecei a dar aula semana passada e falando até de um case que ganhou em Cannes em 2024, que foi o Handshake Hunt do Mercado Livre para Black Friday. Eles tiveram um insight, a agência que criou a campanha, que tem o logo, são as mãozinhas, né, que se dão, e foi desenvolvida uma campanha onde cada vez que alguns âncoras da programação da TV Globo se dava as mãos, aparecia um QR Code de Black Friday do Mercado Livre. Legal. E é o que eu comento. Será que uma inteligência artificial ia ter uma ideia como essa? Com certeza não. Então, eu mesmo venho utilizando o ChatGPT. Acabei de fazer um curso da PP de inteligência artificial, de 4 aulas magníficas, que cada vez a gente vai aprendendo mais a usar a inteligência artificial. Mas quando você faz testes, você vê que dá certo se ela corroborar com algum conteúdo que você já conhece muito sobre o assunto, e você precisa de alguns refinamentos de quantidade de palavras para montar uma apresentação de diminuição de texto. E em criação a gente também está vendo que ele entrega muito o básico. Logicamente, as inteligências artificiais pagas, elas trazem outro tipo de recurso e está ajudando nessa montanha de trabalhos que existem hoje dentro do anunciante, que internalizou muita coisa dentro das agências de propaganda, dentro das universidades, mas não é que ele substitui o humano. Então, a gente sente aí o cérebro afetado, né, por tanta informação de internet, e o que se pede é para realmente se ter um equilíbrio entre essas demandas, essas informações sem fim na internet, né, inclusive se coloca de se pausar um pouco, né, o celular e tantos estímulos, e se pegar um livro, quietar antes de dormir, ouvir uma meditação. Então, é difícil prever o que vai acontecer, mas, com certeza, na minha opinião, o IA veio para corroborar, cada vez as pessoas vão aprender mais a utilizar, e aí também o mercado vai se acomodar, no sentido não de acomodação, se acomodar no sentido de não achar que... Se acostumar, né? Não achar que a inteligência artificial vai substituir tudo. Sim. Né? Então, eu estive até num médico de pele, e ela comentou que fez a médica um teste de alguns casos que era um tumor maligno, e que a inteligência artificial, ela, pelas imagens, mesmo as imagens que a pessoa humana
detectou que era realmente tumor e que teria que tirar naquela hora, senão a pessoa morreria, a inteligência artificial diz que não era um tumor. Então, o olhar humano, o nosso conhecimento... A nossa bagagem, né? Isso faz toda a diferença. Sim, como eu comentei aqui num outro episódio, né? A nossa bagagem, ela não é só feita pela nossa profissão, a partir do momento que a gente entra no mercado de trabalho, mas desde pequeno, do momento em que a gente nasceu, o contexto onde a gente vive, a nossa casa, os nossos amigos. Então, a nossa bagagem vai sendo formada para a palavra que a gente gosta de usar como repertório, que, na verdade, o repertório não é só de dados, mas é cultura no geral da nossa vida profissional e pessoal. Isso vai moldando e trazendo ali, então, como você falou, será que a IA teria uma ideia como essa? Talvez não, porque nós temos a nossa bagagem pessoal, cada uma tem a sua, e a nossa criatividade também é movida pela nossa bagagem ali pessoal, né? Sim, eu que sou uma profissional que sou estrategista de mídia, é complicado se querer se voltar totalmente à tecnologia e totalmente à inteligência artificial, sem ter esse olhar humano, que a área de mídia é a área onde está o investimento publicitário, que muitas vezes o investimento publicitário, como na época que eu cuidei, por exemplo, Casas Bahia, era o segundo investimento o de mídia, depois das pessoas. Sim. Né? Depois das pessoas que trabalhavam na Casas Bahia, era o segundo maior investimento. Então, não dá para brincar com o dinheiro, né, do anunciante. Com certeza. Então, esse olhar humano, ter especialistas que realmente têm entendimento de muitos anos para poder entender qual é a melhor estratégia para aquela marca, para aquele plano de mídia, com diminuição dos investimentos, como tem tido também essa diminuição, cada vez mais tem que se ter pessoas que possam também, junto ao olhar dos dados, fazer a melhor combinação para a recomendação do planejamento. Com certeza. Bom, Luciana, passou muito rápido, mas foi um prazer te receber aqui no Publicast, entender um pouquinho do que você faz, como você pensa sobre esse assunto, que é um assunto que a gente gosta de trazer muito, essa transformação, principalmente do digital, e entender um pouco, cada vez um pouco mais com os especialistas. Eu sei que até para os especialistas é algo novo, é algo difícil, como você falou, essa é uma resposta difícil, porque a gente não tem como prever as coisas mudam muito rapidamente, mas é muito gostoso aprender sobre isso, entender um pouco mais, principalmente para nós universitários, entender um pouco mais, principalmente para quando a gente entrar de fato ali, quando a gente sair da faculdade, entrar de fato 100% no mercado de trabalho, entender como isso tem moldado. Então, foi um prazer te receber aqui. Prazer também. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a Belas Artes e vocês, todas as pessoas especiais, a Lina Moreira, a Márcia, que me convidou para vir aqui, você é a Vitória, né? Vitória, que entrou em contato comigo, a Juliana também, enfim, toda a equipe aqui, os alunos que também estiveram comigo super atentos aqui nessa manhã. Eu agradeço muito e o que eu recomendo é muita resiliência, muita fé. Com certeza. E realmente não desistir, porque vale a pena. Com certeza. Muito obrigada. E esse foi mais um Publicast.